Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Quem já está entrando por aí, se puder dizer pra gente como que está o som, a imagem, como que está tudo. Pessoal que está entrando, sejam bem-vindos, tá bom? Hoje vamos falar de um tema muito bacana, já vou colocar aqui na descrição, que é o Alzheimer, tá? Vamos então, eu e o Dr. Ícaro, falarmos sobre o Alzheimer. Vamos falar sobre tratamento, sobre o diagnóstico, tá? Então fiquem por aqui que vai ter muito conteúdo bacana. Só vou aguardar o Dr. Ícaro entrar, tá? Assim que ele entrar, eu já coloco ele ali para batermos esse papo bacana hoje, tá bom? Deixa eu só colocar aqui a descrição certinha para vocês. Quem já está aí, se puder nos dizer como que está o som, como que está a imagem, se me enxergam bem, se me ouvem bem, tá? Aguardo vocês, gente. Vão nos ajudando aí, dizendo como que está a conexão. Deixa eu só colocar o tema de hoje aqui para vocês. Então, Alzheimer, tratamento, diagnóstico e avaliação, tá? Vamos lá. Ah, Verângela entrou, tudo bem, Verângela? Sandra, Nair, Adriane, sejam bem-vindos, pessoal. Muito bem, muito bom ter vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Só vou aguardar o Dr. Ícaro e já entramos. Se vocês quiserem, mandando algumas perguntinhas, eu já vou respondendo aqui para vocês. Vamos conversando um pouquinho até a entrada dele. Ah, Dantas Fashion disse que está ouvindo bem. Muito obrigada, tá? Estou colocando o nome aqui, gente, porque meu celular tá de pé, daí difícil digitar com ele de pé. Pronto, fixei o conteúdo aqui para vocês. É isso, vamos aguardando então o Dr. Ícaro entrar. Para batermos esse papo bacana sobre esse transtorno, gente, que é tão comum, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre ele hoje. Ó, o Dr. Ícaro já entrou, vamos aceitar aqui. Tem os amigos para participar conosco, pessoal. Oi, doutor. Oi, Luzia, boa tarde. Consegue Boa me ver hoje? tarde. Sim, consigo te ver, Ah, ouvir, que então, bom, né? eu acho que é o horário, então. No outro É, dia você não vê? deu muito certo. Aham, deve ser sim. E eu estive pensando nisso, né? De como que pode, às vezes assim, a gente entra e tem que remarcar, mas faz parte. Aham. O pessoal aqui é super querido, eles nos ajudam bastante. E olha, voltaram, tem bastante gente do outro dia aqui, tá? É, a princípio, acho que é o Doutor, horário mesmo, eu acredito que sim. né? Tem dia assim que à noite está muito congestionado o Instagram, Fica né? Daí a gente tem sobrecarregado, né? que, daí temos que remarcar, não tem problemas. E aí, você, tudo bem? Trabalhando Tudo bastante? certo. Estamos trabalhando, né? Tentando com o coronavírus. Sim. E tá tendo bastante demanda aí, doutor, mesmo com toda essa pandemia? Ah, a gente tenta deixar só os casos essenciais, né? Os que não são urgentes, a gente está remarcando mais para frente, Uhum. espaçando mais os atendimentos também, Sim, para sim, com ficar mais certeza. tranquilo, mais seguro, né? Para o paciente, até para nós. Mas Ah, tem sim, né? Tem casos que lá não na tem como a clínica gente também. adiar, né? Uhum, tem casos que a gente tem que atender, né? Lá na clínica também Aham. estou deixando os horários mais espaçados, né, para que os pacientes não estejam em contato um com o outro, uso de Isso. máscara, álcool em gel, todos os cuidados necessários, né, que está sendo Aham. recomendado aí. É o que Tá, eu tenho feito doutor. também. Oi? É o que eu tenho feito também. Ah, sim, com certeza. Tem que tomar um cuidado, né? Temos que cuidar dos Uhum. nossos pacientes com o maior carinho possível. Então, já estive falando com o pessoal até você entrar aí, comentei com eles o nosso Aham. tema de hoje, né?
E é um tema muito importante e assim, como que é comum, né, doutor, assim, esse transtorno, né? Nós, eu assim, igual eu te disse, eu não atendo idosos, assim, psicoterapia, mas na avaliação Uhum. neuropsicológica surgem muitos casos. Você Inclusive a deve encontrar ideia desse bastante. tema, sim, inclusive a ideia desse tema foi justamente porque eu recebi um caso, assim, que todos os indícios levavam para Alzheimer e não era. Depois a Uhum. gente foi fazendo a avaliação, a pessoa foi bem em todos os testes de memória. Então, assim, no Alzheimer isso não pode, né? Não é Não uma ia das acontecer, né? características do Alzheimer, não pode. Então, aí Uhum. a gente foi levantando outras hipóteses e percebemos ali, Uhum. era uma idosa, né? Percebemos que ela tinha um transtorno depressivo, aí encaminhei ela para o psiquiatra, né? Mesmo assim, Uhum. encaminhei para o neuro para que desse uma olhada, para verificar se minha avaliação Avaliasse, né? estava certa. Aham. Uhum. Então é isso. Você gostaria de falar um pouquinho sobre você, doutora? A gente sempre faz assim, porque muda um pouco as pessoas que nos Ah, sim. assistem, né? Eu acho que é importante falar aí um pouquinho do seu trabalho, onde que você atende, seu endereço, telefone, fique à Aham. vontade. Então, meu nome é Ícaro, né? Eu sou médico neurologista. Eu sou formado pela UniOeste aqui de Cascavel, em medicina, e fiz especialização, residência médica em neurologia pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, né? E atendo aqui na cidade de Cascavel, o nome da minha clínica é Espaço Saúde. O telefone eu não vou ter de cabeça, tá? Mas tem na minha página aí. Se alguém se... Eu não guardei o telefone ainda. E Ah, atendo depois a bastante gente casos de pesquisa. paciente com Alzheimer, com declínio cognitivo, né? É uma área bastante prevalente, assim. Uhum. E de Alzheimer você tem bastante casos assim que está surgindo, doutor? Sim, tem bastante casos de Alzheimer, né? Ah, Eu diria que a bacana. demência mais comum, né, que eu tenho de pacientes é a demência de Alzheimer, né? Uhum. Então, vou falar um pouquinho de mim. O pessoal que me segue aí Aham, já conhece meu trabalho, mas assim, às vezes ficam na dúvida, porque até uma colega minha esses dias perguntou: Lu, mas você fala de tudo, você, você fala de vários temas aí. Mas é porque a aham. psicologia, né, doutora, ela é tão ampla, né? Ela É é amplo, tão né? maravilhosa, assim, ela dá tanta possibilidade pra gente, e eu falo dos temas que eu Uhum, gosto, né? sim. Então, meu nome é Luzia Raimundo, sou psicóloga e neuropsicóloga. Gosto de trabalhar com os transtornos de humor, transtornos ansiosos, os transtornos assim degenerativos também eu trabalho por conta da Uhum, neuropsicologia. E hoje eu estou conseguindo focar um pouquinho mais na neuropsicologia, na avaliação neuropsicológica, e aos pouquinhos estou entrando nesse mundo da reabilitação também, que uhum. eu acho que é bem É, que legal. bacana. Uhum, aos pouquinhos, né? É o que eu digo, né, doutora? A gente tem que primeiro entender bem de avaliação para depois ir para Ah, esse sim. campo da reabilitação, que é a estimulação mesmo, né? Que é um trabalho bem bacana, assim, que possibilita aí o desenvolvimento de, assim, criar estratégias de aprendizado para quem de repente tem um transtorno ou algo nesse sentido, tá Uhum, bom? Então, eu também atendo aham, aqui em Cascavel, na clínica Espaço Neuropsi. Ela fica ali na Rua Paraná. E o telefone é o que eu sempre uso, que é o 9805 7535. Se uhum, vocês precisarem aí de avaliação, precisarem de acompanhamento, estou aqui à disposição também. aham, Doutor, eu recebi então, como eu te mandei já, né, algumas perguntinhas. uhum. E Vamos seguir nelas. isso, podemos seguir ou a gente começa pelo Vamos. conceito, o que que é o Alzheimer, Acho que como a gente pre... faz um conceito primeiro, né? Aí depois a gente Vamos. faz as perguntas. Aí foram 8 perguntas? Deixa eu dar uma conferida aqui. Tinha falado 8 ou Hoje 9, veio eu mais acho. uma, né? Hoje Ah, chegou mais uma para nós, mas assim, em torno de uma média de 8 perguntas aí. uhum, Tá? Deixa eu deixar na ordem aqui para eu não ir me perdendo. uhum. E quem está aqui conosco, pessoal, façam perguntas também. De repente vocês têm alguém da família ou um vizinho, alguém próximo que tenha esse transtorno aí, queiram entender como que funciona tudo isso, tá? Então estamos aqui à disposição e para esclarecer dúvidas, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar. E se puderem fazer, encaminhem para os amigos a live de agora, para quem tem dúvida, para quem vocês acham que seja importante ter esse conhecimento, tá Uhum. bom? É isso.
Doutor, você gostaria de começar então com o conceito? O que que é esse Posso começar. transtorno? Uhum, Antigamente ele tinha outro nome, né? Agora mudou para o transtorno neurocognitivo, né? Antigamente era uhum, chamado de demência, mas vou deixar você à aham. vontade para explicar para a gente aí. É assim, o Alzheimer em si, né, a gente considera uma doença neurodegenerativa, né? E entra dentro dos transtornos neurocognitivos, né? Podemos chamá-lo de Uhum. demência também, embora o termo não seja muito legal pelo nome, né? Aí muita gente acaba Sim. tendo um certo receio do nome. Então, o que que é esses transtornos? É quando o indivíduo ele tem uma perda de alguma função cognitiva, geralmente mais que uma, né, progressivamente, né? Ou pode ser até abruptamente. Mas o importante é que tem essa perda, né? Então, o indivíduo não nasce assim. Ele pode até ter uma idade mais jovem, a perda, mas ele vai decaindo o nível cognitivo dele. Né? Uhum. O Alzheimer é apenas um desses transtornos, temos diversos outros. Né? O Uhum. Alzheimer é um dos mais comuns, né? E também um dos mais subdiagnosticados no nosso meio, né? Tem muito aquela ideia de que o comprometimento é da idade, está ficando caduco, isso é da idade mesmo, isso é normal acontecer. Mas não é normal, né? Então é considerado uma doença mesmo, né? Uhum. Tem todos os critérios que a gente usa para fazer o diagnóstico do Alzheimer, e eu diria para você que hoje, né, ainda, embora tenha vários estudos, ele acaba sendo essencialmente clínico o diagnóstico, né? Através da É. avaliação neurológica, neuropsicológica também, que a gente consegue detectar, avaliar todas as funções cognitivas, detectar prejuízos em alguma delas. Né? No Uhum. Alzheimer, embora não seja exclusivo do Alzheimer, nem seja necessário, né, porque tem várias formas de Alzheimer, mas vamos falar hoje de um modo geral da mais comum, que é o tipo Isso. amnésico, né, amnésico que fala, você tem que ter prejuízo da memória, né, recente, no caso, e mais alguma outra função afetada. Pelo menos dois domínios a gente usa. Né? E Uhum. uma coisa importante também, que muita gente acaba confundindo, é que esse prejuízo, esse declínio cognitivo tem que ter impacto na vida da pessoa, um impacto negativo. Tanto na vida da casa dela, como ela desempenha o papel dentro de casa, quanto no trabalho ou no meio social. Né? Não é simplesmente aquele esquecimento leve, que a gente às vezes esquece onde pôs a chave do carro, esquece onde guardou tal coisa, mas depois acaba lembrando. É diferente. Nesse caso, o declínio cognitivo é importante a ponto de causar um prejuízo na vida da pessoa. Né? Ah, A grosso modo, a gente poderia falar que o Alzheimer é um transtorno neurocognitivo, onde a pessoa tem uma perda das funções cognitivas, em, especialmente da memória, né? Memória recente se comprometendo primeiro, e mais alguma outra função. Né? Podemos ter alteração uhum. nas funções executivas também, né? No comportamento, várias outras coisas. Uhum. A grosso modo seria isso. Ah, O muito nosso bem sonho, explicado. o meu sonho como neuro, né, seria que tivesse um único exame que eu fizesse que aparecesse lá que é Alzheimer. Né? É. E não é assim. Embora tenha vários estudos com técnicas modernas de ressonância, exames de laboratório que nos ajudam, né, a maioria desses exames avançados não é disponível no nosso meio ainda. Né? Então a gente acaba usando exames mais antigos, né, que na verdade os exames que a gente acaba fazendo é mais para excluir outras patologias do que para falar a favor do Alzheimer. Né? Embora Uhum. que alterações na ressonância surgiram o Alzheimer muitas vezes, né, não são exclusivas dele. Né? Nenhuma ressonância Uhum. normal descartaria, no caso, um diagnóstico. Principalmente nos casos onde o diagnóstico é precoce, né? É cedo. Né? Às vezes a ressonância está normal, o exame de imagem normal, e a pessoa já tem diagnóstico de Alzheimer. Né? Uhum. Vamos ver no futuro, né, capaz que tem vários estudos, nos Estados Unidos já são usados outros métodos, né, como ressonância magnética funcional, um exame que chama PET, que a gente consegue marcar áreas do cérebro que são mais comprometidas no caso do Alzheimer e até diferenciar de outras demências, assim. Mas no nosso meio isso ainda não é disponível, pelo custo, no caso. Uhum. Que bacana, doutor. Enquanto você falava, eu fui pensando aqui nos casos que já Uhum, surgiram para mim, né?
E quando, Uhum, quando chega um caso assim de suspeita para nós, assim, quando os médicos encaminham, os neurologistas, ou quando recebo assim algum familiar, uhum, eles quase sempre vêm assim, Luzia, olha, eu acredito assim que minha avó, ou meu tio, ou alguém da família, né, uhum, quando vem junto, fala, olha, essa pessoa parece que está com Alzheimer, começou a esquecer as uhum. coisas, já não lembra de como que é a É bem infância, comum. olha só. Ah, não lembra como que é a infância, não lembra o nome dos familiares e tal. Então é onde a gente já explica para a pessoa, não é bem assim, a gente vai avaliar tudo Uhum, isso. E como você disse, a memória de curto prazo, ela é muito notável no Alzheimer, né, doutor? Assim, quando a pessoa não uhum, consegue ter essa retenção do conteúdo. Ou exatamente. seja, por exemplo, aconteceu algo assim recente, vamos ver aí, vamos dizer uma hora, por exemplo. Acordei, tomei meu café, almocei, mas daí eu já não sei se eu realmente almocei ou não. Então, isso tudo acontece muito no Alzheimer, né? Não é assim, porque às Uhum, vezes tem muitas pessoas que têm o Alzheimer que eles conseguem lembrar da infância, isso. conseguem ter aí um mapeamento, uma lembrança boa da infância. Então, assim, a gente tem que ter um bom conhecimento para fazer esse levantamento Uhum, das hipóteses, né? Então, assim, é muito importante a avaliação neuropsicológica nesse processo, tá? sim. O que eu percebo também? Eles têm uma dificuldade de aprendizagem no sentido, como eu falei, de reter os conteúdos, de guardar ali Uhum, na memória esse conteúdo. E por quê? Porque muitas dessas funções que também estão prejudicadas são as funções uhum, executivas, né? Pode ter um prejuízo uhum. na atenção, porque elas, é o que eu sempre digo, elas caminham juntas, né, Sempre doutor? juntas. Elas Uhum, assim, uma depende da outra. Tem estudos que dizem que cada parte do cérebro é responsável por uma função, mas nós sabemos que o nosso cérebro ele trabalha em conjunto, não não existe é tão assim simples, né? especificamente uma área, por exemplo, a área frontal é responsável pelo comportamento. Sim, Uhum, também é, mas não é só isso, ela é uma junção aí de várias funções, né, doutor? Acho que você vai uhum, saber explicar muito melhor do que eu isso, né? uhum. Então, Uhum. assim, quando chega para mim, né, um paciente com suspeita de Alzheimer, eu diria que é uma das queixas mais comuns, né, hoje no consultório, é a Sim. falta de memória, né? Geralmente vem assim, ah, minha memória está fraca. Então, eu faço toda uma avaliação, né? Eu uso algumas baterias de testes, é lógico, a gente não consegue fazer toda essa avaliação que vocês fazem, né, detalhada, Sim. assim, minuciosa no dia a dia. Então, a gente faz uma Uhum. bateria mais grosseira, assim, né? A gente usa o Mini-Mental, né? O Legal. Moca, que é um outro teste, né? Que a gente aplica também. E tem um teste Uhum. que eu gosto bastante, que é a Academia de Neurologia. Não sei se você chegou a ver esse teste. Acho que é esse que mais neuros que usam, que é um jeito mais fácil para a gente fazer a avaliação, né? Um jeito mais rápido e que funciona bem. É uma bateria de Aham. testes da Academia Brasileira, né? Ah, São como que é o duas nome ou dele, três doutor? bateria de testes da Academia Brasileira mesmo, é nacional. Foi o Dr. Nitrini, Legal. Ricardo Nitrini, que Ah, Nitrine é desenvolveu. maravilhoso. Você deve ter Aham, ouvido ele falar é. dele. Então, Nossa, é estudo desenvolvido muito por ele. ele, sim. Aham, bacana. Então, e a gente consegue avaliar até bem, a gente consegue fazer uma avaliação, sim. Junto Uhum. com isso, a gente faz sempre, tem que ter uma avaliação psiquiátrica junto, né? Sim. Nos casos mais simples, assim, que não deixa muita dúvida, eu mesmo faço como neuro. Os casos que Uhum. deixam um pouco de dúvida, eu peço a ajuda dos colegas psiquiatras para fazer uma avaliação psiquiátrica também, tá? Porque, Isso, assim, a bacana. depressão é o transtorno neuropsiquiátrico mais comum no Alzheimer. É muito Uhum. comum quem tem Alzheimer ter depressão. Mas, por outro Sim. lado, a depressão, por si, pode simular um quadro de Alzheimer. Então, aí começa um pouco a ficar difícil para a gente. Então, a gente tem que sempre separar as duas coisas, né? Se o Alzheimer levou à depressão, ou se a pessoa está depressiva, isso está levando prejuízo na memória e está aparecendo um quadro de Alzheimer. E não é, né? É. Depois a gente faz alguns exames que são feitos de rotina, né, nesses casos. O exame de imagem é fundamental, de preferência uma ressonância, mas se caso o paciente, às vezes, o plano não cobre, assim, não tem toda a condição de fazer uma ressonância, uma tomografia de crânio acaba sendo suficiente já. Aí a gente vai Uhum. ver se tem um certo grau de atrofia em alguma região cerebral, qual parte tem atrofia, se tem outras alterações.
né, como hematomas subdurais, que são sangramentos dentro do cérebro que podem simular um quadro demencial, né, ou alterações sequelares de AVC também que podem simular, fazer um quadro demencial, aí não seria Alzheimer, né, seria um quadro vascular. Além disso, a gente faz toda uma avaliação laboratorial, tá? Exames de laboratório para todo mundo, né, sem exceção. A gente faz avaliação da parte hepática, tá? Isso é muito comum vir para a gente constar pela primeira vez com o neuro por uma hepatopatia crônica, né, que causa comprometimento cognitivo. É a parte renal do indivíduo, parte hormonal, né, tireoide, paratireoide, e a parte de vitaminas, né? Principalmente a vitamina B12, que é essencial, né, na formação da memória, e o ácido fólico. Junto com isso, também a gente pede sorologias de sífilis e HIV, né, se tem alguma história de risco, assim. Essa é a avaliação geral. Com isso, a gente consegue chegar no... Às vezes, a gente acaba vindo eletroencefalo também, em alguns casos, né, não é de rotina. E aí a gente consegue chegar, geralmente, com isso, a gente consegue chegar no diagnóstico, né? Que legal. Qual que é o problema, né? Tem indivíduos que têm uma reserva cognitiva muito boa, né? Tem um nível de estudo muito grande. E esses testes não conseguem detectar. Influencia. Influencia muito. Então, esses testes acabam não conseguindo detectar. O paciente fala para mim que está com a memória prejudicada, eu faço os testes, estão todos normais. Isso não exclui. E aí, nesses casos, eu mando para você, Luzia. Ah, que bom! Agradeço. Esses casos mais difíceis, a gente pede essa avaliação neuropsicológica. Sim. É difícil mesmo, né? E muitas vezes a gente não faz diagnóstico no dia, é o tempo, é a perda progressiva das funções que a gente faz o diagnóstico olhando para trás, na verdade. Né? Sim. Aí fala pra gente como você faz essa avaliação, como é feito. Ah, sim. Então, doutor, daí quando eu recebo esse caso na clínica, nós fazemos então assim, a anamnese é normal, né? Fazemos aquela anamnese, que é aquela entrevista inicial, para saber quais são os maiores prejuízos que esse paciente está tendo para entender todo o caso, né? Como você mesmo disse, o que está afetando negativamente na vida desse paciente. Depois desse levantamento, daí sim nós separamos aí as baterias de testes de acordo com a demanda que chegou para nós. Então, quando eu digo baterias, pessoal, quer dizer que é muita coisa, tá? Então, assim, a gente não aplica só um, a gente aplica aí uns, depende do caso, por exemplo, de Alzheimer, eu vou aplicar aí uns 6, 7, às vezes 8 testes, né? O Minimento, igual você falou, eu utilizo ele como um rastreio, às vezes, assim, no primeiro dia, para que o paciente tenha um vínculo com a gente, né? Então, fico ali conversando, aplico, mas ele é um dos, assim, que a gente aplica só para um rastreio inicial. Aí depois tem todos os que são liberados, né, pelo nosso Conselho de Psicologia. Tem um que é muito famoso, não sei se o doutor conhece, que é o RAVLT, que ele é um teste... Conhece? Ele é um, assim, agora a gente tem o... Antes a gente só tinha a versão inglesa, né? Agora a gente já tem a versão brasileira, padronizada, bem bacana. E assim, ali a gente já consegue pegar muita coisa, já consegue fazer muita identificação já do caso. Mas tem outros, tem de memórias, tem de figuras, tem a figura complexa de Ray, eu acho que essa que o doutor deve conhecer também. A gente às vezes usa no consultório essa figura também. Ah, é maravilhoso, maravilhoso esse daí, né? Casos. Tem o de memória lógica, tem um que a gente conta uma história, depois o paciente tem que recontar essa história para nós. Então, assim, tem todo um estudo, toda uma bateria onde a gente faz esse levantamento. Depois da correção dos testes, a gente monta um laudo e faz essa correlação, essa análise, né, dos resultados que o paciente teve com a teoria, com o que o DSM traz, com o que todos os autores trazem, inclusive Nitrine, eu utilizo bastante. Então, é uma avaliação bem completa, que dura aí, gente, em torno de, no mínimo, tá? No mínimo 8 sessões. E no máximo eu vou colocar 12 sessões, porque assim, os idosos eles já têm um comprometimento, o entendimento deles é diferente, então às vezes vai mais tempo do que a avaliação que eu faço com crianças, adolescentes e adultos. Com idosos leva um pouquinho de tempo mais, sabe? Eu vou responder aqui a pergunta... Às vezes chega a demorar até 12 encontros, então, Luzia. Demora. Já tive um caso. Já tive um caso, inclusive, até que também era essa suspeita de Alzheimer, e a gente acabou detectando a demência frontotemporal, doutor. Por quê?
era bem marcante os sintomas da demência frontotemporal. O comportamento ele era mais Uhum, prejudicado do que a memória em si, né? Então o comportamento uhum, desse paciente era mais notável, assim, era mais nítido, toda legal. aquele estereótipo que tem da demência Uhum, frontotemporal, né? Respondendo aqui a pergunta da Verângela, para a gente não deixar passar uhum, aqui as perguntas, doutor, ela perguntou se a gente pode falar um pouquinho sobre o mal de Parkinson. Assim, o mal de Parkinson, Verângela, ele é bem um pouco diferente, mas digamos que ele se encaixaria dentro dos transtornos neurocognitivos, inclusive ele é um dos subitens, uhum, né, doutor? Ele é um sim. dos subtipos de demência, de transtorno neurocognitivo, Uhum, e também tem, assim, é notável ali, né, como que a gente pode chamar a fricção, esse movimento, né, doutor, que eles têm essa dificuldade na coordenação, né? Então é um pouco mais notável e é, assim, memória o próprio. é bem diferente Uhum, do que o Alzheimer. E as pessoas confundem por causa dos nomes. Eu acredito sim, que a o denominação mal de pode confundir Parkinson, um ele pouco. é uma doença neurodegenerativa também, tá? Uhum, Mas que ele se apresenta, pelo menos inicialmente, como um distúrbio do movimento, né? Você tem o isso. tremor, que não tem em todos os casos, como todo mundo muitas vezes acha, né? Mas você tem Uhum, rigidez, né? E bradicinesia. Essa bradicinesia é uma lentidão para realizar todos os movimentos, né? A grosso modo uhum. seria mais ou menos isso. Só que com o tempo, o mal de Parkinson, a doença de Parkinson, ela também leva a um quadro demencial, tá? É. Então, com 3, 5, 10 anos, o indivíduo vai ter comprometimento da memória também, das funções executivas, só que a apresentação acaba sendo diferente, né? No caso do mal de Mais Parkinson, nítido, né? ele começa com um quadro de tremor, tudo, isso vai piorando, e conforme a evolução da doença, vai apresentando problemas cognitivos, né? No mal de Parkinson, assim, é mais comum, também diferenciando do Alzheimer, até o indivíduo ter alucinações, assim, ver coisas que não existem, escutar coisas que não existem também pode ter no Alzheimer, só que Uhum. a época que isso aparece é diferente, tá? Que daí E você pode seria ter uma outra forma tipo de um demência, delírio, né, doutor? e você pode ter uma outra forma de demência também, nesse caso, muitas vezes fazendo o diagnóstico diferencial com o Alzheimer, chama demência de Lewy, né? Uhum. Nesse caso, sim, o indivíduo apresenta déficit motor, do movimento também, como tremores, a rigidez, a bradicinesia, junto com isso, alucinações e um declínio cognitivo, logo no começo, né? Então, nesse Uhum. caso, acaba muitas vezes fazendo um diagnóstico diferencial com o Alzheimer. Sim. Muito A gente pode bacana. até combinar Obrigada, algum tá, outro dia doutor? de falar das outras demências, né? Das outros Ah, transtornos eu adoraria. neurocognitivos. A gente falaria de demência de Adoraria. Lewy, frontotemporal, hidrocefalia de pressão Podemos. normal também, todas essas Uhum. outras condições, né? Sim. A gente E escolheu o você Alzheimer sabe, por ser o mais doutor? comum, o mais falado, o mais comum. Sim. E você sabe que a frontotemporal, eu não sei se eu cheguei a te falar, ele foi o tema do meu TCC da pós. Então, Ah, assim, é? Ah, que eu legal. gosto muito de falar sobre ele. Uhum. Até tive um caso, né? A gente tivemos que fazer o estudo de um caso, então foi bem bacana mesmo. Bem legal. Interessante. Eu vou então para as perguntas, tá, doutor? Pode Uhum, vamos ser? lá. Falamos de Pode ser. avaliação, falamos de como que é o diagnóstico, exames e o Uhum. conceito. Agora vamos lá para Isso. as perguntas. Depois a gente fala do tratamento, né? Tá. Tá. Então a primeira pergunta que eu recebi, né, antecipadamente foi: o Alzheimer pode acontecer com pessoas mais novas? Por exemplo, antes dos 50 anos? Pode, tá? É mais comum após os 60, 65 anos, mas pode acontecer de modo precoce, né? Geralmente abaixo Uhum, dos 60 anos, 65, né? uhum. Existem algumas formas familiares, né, de Alzheimer, não é o mais comum, tá? É a minoria dos casos que acontece isso, esse quadro demencial ele acontece em idades mais precoces. Então, a resposta é sim, pode. Pode acontecer, né? Uhum. Com menos de 50 anos também, né, doutor? Com menos de 50 anos. Uhum. E você explicaria para a gente o porquê que aconteceria com pessoas com menos de 50 anos, já que ele é degenerativo? Que na verdade já é outra Então, pergunta que veio aqui. o Alzheimer está ligado ao acúmulo de uma proteína, né, principalmente. Né? Isso a grosso modo falando assim, chama Sim. beta-amiloide. Né? Aham. Algumas pessoas têm uma mutação
e acaba sendo familiar em algumas enzimas que fazem no processo da geração dessa beta-amiloide, né? Uhum. Então, nas formas familiares, a pessoa tem essa mutação, ela acaba tendo uma predisposição muito maior de acumular essa proteína, já que causa neurodegeneração, né? Então, por isso que em quem tem, nos casos familiares, né, tem várias formas familiares, né, genéticas do Alzheimer, nesses casos apresentam idade mais precoce, né? Um fato curioso, por exemplo, os pacientes que têm a síndrome de Down, né, que é a Sim. trissomia do cromossomo 21. Esses Uhum. pacientes, eles têm um Alzheimer precoce, tá? É, esse cromossomo a mais acaba aumentando a produção dessa proteína beta-amiloide e o acúmulo dela. Então, os pacientes com síndrome de Down, com 40, 50 anos, já começam a apresentar um quadro de Alzheimer. Uhum. É Tá? bem Esse comum isso é um dos acontecer, exemplos, né, né? doutor? Sim. Uhum. Bacana. A outra que veio que foi sobre o tratamento, mas vamos deixar para o final, porque tem Uhum. umas mais Sim. importantes antes, né? Por exemplo, perguntaram assim: o Alzheimer é só um problema de memória? Eu acho que essa nós já respondemos, né? Que não é só um problema de É, memória, que compromete, assim, claro, a a gente memória é poderia uma ficar das aqui funções um mais dia inteiro marcantes. falando dos sintomas, né? A pessoa com Aham, Alzheimer pode ter, mas é memória, qualquer outra função cognitiva, né? Função uhum, executiva bastante comprometida também, né? muito. Uhum, A parte neuropsiquiátrica também, depressão, delírios, alucinação, tudo isso pode acontecer. Tá? pode. Uhum. Existe alguma estratégia ou maneira de prevenir o Alzheimer? Olha, existem várias coisas que a gente pode fazer para tentar prevenir o Alzheimer, né? Eu acho que nenhuma dessas, mesmo que você fizer todas, você continua tendo risco de ter Alzheimer, né? Isso Sim. não é 100%, né? Mas uma delas é o sono, ter noites de sono regulares, né? Porque a gente sabe que esse beta-amiloide é durante a noite que o cérebro consegue tirar ele de circulação, né? Então, quem dorme mal, dorme pouco, né, tem uma propensão maior de ter. Uhum. Controlar outros fatores de risco como a hipertensão, diabetes, tabagismo, tá? E bebida alcoólica. Tudo isso pode estar relacionado ao aparecimento e à progressão da doença, certo? E Uhum. manter uma reserva cognitiva. O que é isso? A pessoa está sempre ativa, mentalmente falando, né? Sempre querendo aprender algo novo, se Aprendendo, né? exercitando, isso, né? Uhum. Nunca ficar. Muita gente acaba aposentando mesmo e larga tudo, né? Fica só em casa, não exercita a mente, tudo, nada, assim, não lê, não conversa com outras pessoas, assim, então tudo isso Uhum. é um fator de risco muito importante para o aparecimento. É lógico, a pessoa pode ser 100% ativa mentalmente, pode não beber, ter a pressão controlada, não ter diabetes, dormir bem e ter o Alzheimer, mas com uma chance menor. Sim. Uhum. Uhum. Outra pergunta que eu recebi também, doutor, é se o Alzheimer pode ser genético. Até vem um exemplo assim. Por exemplo, minha avó tem, eu posso ter? Essa acho que você meio que já respondeu aí, né? Se a avó teve, provavelmente começou numa idade mais avançada. Esses são os casos esporádicos, né? Os casos Uhum. genéticos são raros, tá? Existem. Geralmente aparecem numa idade mais precoce, 30, 40, 50 anos, né? Uhum. Então, é só lembrar que pode acontecer, mas são a minoria dos casos. Sim. Uhum, Eu lembrei também, assim, doutor, explicar para o pessoal que perguntou ali como que é feito, né, essa prevenção, é o que eu sempre digo, assim, para as pessoas em geral, né, a qualidade de vida em geral, o sono, a uhum. alimentação, uma atividade física, se manter útil, Esqueci de falar, é bem importante a atividade física. atividade Uhum, física, a alimentação também pode influenciar, né, doutor? Só que a gente tem que cuidar com isso, que uhum, não é só alimentação, porque às vezes sim, tem pacientes meus que falam, eu não vou porque eu já vou na nutricionista, não vou fazer uhum, atividade física porque eu já cuido com isso. Então, assim, é todo um trabalho em conjunto também que tem isso. que ser feito, né? Uhum, Infelizmente, os idosos, eles acabam perdendo um pouco a atividade ao longo da vida, essa uhum, energia, né? E o que que uhum. acontece? Eles têm mais dificuldade para se manter ativos, mas assim, Aham, tem que
ter essa estimulação, a família tem que auxiliar, né? É muito importante esse incentivo também da família para que eles se Uhum, mantenham ativos. Olha, eu tenho um caso muito interessante para uhum, falar também, de um senhor que eu fiz uma avaliação neuropsicológica e ele tinha 76 anos, né? uhum, E assim, você olha para ele, doutor, é sério, parece que ele tem 50 anos, assim, uhum, muito novo. Ele uhum, era sargento do exército. Então, assim, sempre se exercitando, né? Hoje, para você ter uma noção, hoje ele com 76 anos, eu acho que ele já fez 77, ele corre uhum. todos os dias. Ele começa Nossa. aqui em Cascavel, para quem é de fora, né? Ele começa ali a entrada daquela ciclovia da Tancredo Neves, ele vai até o fim Uhum, correndo. Eu fico, gente, uhum. nós que É, eu não somos mais conseguiria novos, a fazer gente isso. não faz isso. E ele Não. tem todo essa rotina, ele tem toda uma organização do dia dele, leitura super Uhum, inteligente, assim. ah, assim, porque ele tem um vocabulário muito bom, então, assim, isso, uhum. nossa, com certeza vai ajudar muito. E ele falou, Luzia, eu tô Isso ajuda esquecendo muito. das coisas, né, quando ele veio para demanda de avaliação. Quero saber se eu tenho algum Uhum, problema. E não, assim, tudo dentro do normal ali. Então, uhum, eu falei para ele, se ele se manter assim, nossa, ele vai ter boa capacidade cognitiva e uhum, até envelhecer mais, assim. Muito, muito bacana a rotina que ele tem, a alimentação, né? Uma pessoa uhum, super cuidadosa com a saúde. E a outra que eu recebi, então, é sobre o tratamento do Alzheimer, doutor. Eu vou falar, uhum, vou deixar você falar do tratamento, né, médico, e depois eu posso uhum. falar um pouquinho de como que é o nosso trabalho aqui, né, da neuropsicologia e da psicologia também. Ó, uma notícia triste, assim, né, que não existe nenhum remédio, nenhum tratamento que previna a evolução da doença, né? Uma vez Uhum. instalado a doença de Alzheimer, ela vai progredir, né? Pode progredir mais lentamente ou mais rapidamente, né? Sim. Mas assim, o tratamento ele visa melhorar os sintomas, tá? Melhorar tanto a parte neurocognitiva da cognição quanto comportamental. Então a gente pode usar alguns remédios que são específicos no caso para principalmente para a doença de Alzheimer, né, para o Alzheimer, eles tendem a aumentar um neurotransmissor chamado acetilcolina, né? São remédios assim, não tem aquela resposta milagrosa, tá? Mas eles melhoram consideravelmente a cognição, né? Uhum. Então, a gente usa esses remédios. A gente pode usar antidepressivos também para tratar, no caso, depressão, Uhum. ansiedade que vem junto, né? E em casos com comportamento muito alterado, como agressão, assim, choro excessivo, por exemplo, né? Irritabilidade, a gente pode usar antipsicóticos, por exemplo, também, né? Então não tem um Uhum. remédio específico, a gente acaba usando uma combinação e cada paciente vai ter o que vai ser melhor para ele, né? A combinação que vai ser melhor para ele. Sim, de acordo com Mas cada nenhum desses, sintoma, né, de doutor? acordo com cada sintoma, a gente trata só os sintomas, tá? Infelizmente. Nenhum desses vai Uhum. impedir a progressão, né? É. Por isso que já tem o nome de transtorno, né, neurocognitivo e Isso, degenerativo, né, doutor? Porque degenerativo. a Né? progressão a gente não pode evitar, né? Por isso, assim, eu quero até fazer um alerta para as pessoas, assim, que às vezes a gente sabe, inclusive tem aqui em Cascavel, mas por questão ética é importante a gente não falar, mas tem algumas escolas, alguns locais que vendem que a pessoa pode reabilitar memória, que pode reabilitar atenção. E, doutor, isso Uhum, é muito errado, né? Quando a gente ouve isso, eu fico muito triste, porque uhum, não é reabilitar, é criar estratégias, né? É auxiliar ali isso. num. Como que eu vou dizer? Auxiliar para que essa função seja mais clara, para que desenvolva habilidades. Então, é o que eu sempre digo: o Alzheimer, o que, que pode acontecer? A pessoa, ela já tem esse transtorno degenerativo, o que, que vai ajudar ele muito mais do que, por exemplo, assim, dizem que é bom fazer jogos, né? Sei lá, jogo de quebra-cabeça, um Uhum, xadrez. Isso aí, o que, que vai acontecer? Não é que o jogo vai estimular, né, doutor? Mas o que, que vai acontecer uhum, vai ser a interação. Então, essa interação que ele está tendo com as outras pessoas que vai ajudar na estimulação cerebral,
essa Isso. conversa, esse diálogo, e não propriamente dito o jogo ali. O jogo, que às vezes Uhum. muitas pessoas a gente vê vendendo por aí, materiais pedagógicos e tudo mais, isso aí não vai reabilitar a memória. Isso aí vai Uhum. auxiliar ele para criar estratégias de aprendizagem, então vai ser outro foco. Exatamente. E eu fico muito triste às vezes quando eu vejo publicações, quando eu vejo sites vendendo materiais e prometendo coisas que não podem ser É. feitas, né? Você já viu, Aham. né, doutor? Sabe do que eu estou falando aí, Sim, né? sei. Então, eu fico um pouco preocupada, mas a gente, o que a gente gosta assim de deixar sempre como orientação? Trabalhar esses sintomas, um acompanhamento psicológico bom, até com, eu digo com um psicólogo que seja especialista com idosos, assim, ou até com Uhum. neuropsicologia, que vai dar um encaminhamento legal, um tratamento bacana para esse paciente, entendendo todos esses sintomas, e com um bom Uhum. neurologista também, né, doutor, que entenda, que tem esse Uhum. olhar. Em muitos casos tem que ter Sim. uma equipe aí, né, um psiquiatra também auxiliando. Uhum. Então tem que ter todos esses cuidados, né? Sim. É Uhum. multiprofissional, né, o tratamento. Não é só uma pessoa que acaba tratando, um profissional, são Sim. vários. Uhum. Aí a última pergunta que eu recebi, inclusive foi Uhum. hoje, foi sobre como que a família pode estar lidando com esses idosos, porque assim, né, doutor, até tive um relato, assim, uma filha me mandou mensagem, né, ela falou, Luzia, minha mãe tem Alzheimer, e eu me irrito muito com ela, porque eu tenho que Uhum. estar repetindo as coisas o tempo todo, eu tenho que estar em função dela praticamente, porque ela não lembra muito das coisas. E a minha mãe, e ela relatou que a mãe dela é muito irritada, Uhum. nervosa. Então, assim, são alguns dos sintomas, né, do Alzheimer também, né, doutor? E ela perguntou para mim como que ela poderia lidar. E eu perguntei, vocês já estão fazendo acompanhamento psicológico? Ela aceita? Uhum. Daí ela comentou comigo que a mãe não aceita o acompanhamento psicológico, não quer fazer. Aí fica um pouco mais difícil, mas a família tem que ter essa tolerância, né, doutor? Tem que ter paciência, tem que repetir quantas vezes for necessário, né? E eu até expliquei Ó, para ela que criar estratégias para lembrança de compromissos, isso. utilizar agenda, ter toda uma organização da casa, lembretes, Uhum. são as estratégias que a gente utiliza também na reabilitação neuropsicológica, né? Esses dias eu vi uma publicação no Facebook de uma médica que atendeu um paciente que ele tinha dificuldade de organizar os horários do medicamento e ela criou uma estratégia muito legal com símbolos. Ao invés de ela Uhum. colocar ali, ao invés de ela colocar o nome do remédio e o horário, ela colocou o símbolo e, por exemplo, era de manhã, ela colocou um solzinho. À Uhum. tarde, ela colocou um sol um pouco maior e à noite ela colocou ali uma lua, né, para a Uma pessoa lua. saber que tem que tomar esse medicamento à noite. Então, é um trabalho que nós fazemos também na Sim. reabilitação neuropsicológica, que é muito bacana. Tem que insistir e tem que Você trabalhar, tem né, que criar doutor, fazer esse alternativas, tratamento. né, para tentar diminuir a dor do paciente e da família, né? Sim. Uma Uhum. coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, conforme vai evoluindo, né, acaba para uma pessoa, um cuidador só, um familiar só, isso é um peso muito grande, é uma carga emocional muito grande. Então, muitas vezes, quem acaba adoecendo é o cuidador, é o familiar que fica mais Isso. junto do paciente, né? Então, a primeira coisa Uhum. é ficar um pouco de olho nisso aí, tentar dividir com alguém a responsabilidade de cuidar, É, se não puder, contratar alguém para ajudar no cuidado do paciente, né? Senão o cuidador é que sim. acaba ficando doente. Já eu tenho vários É, casos que vem o paciente e o cuidador, que é o familiar que mais fica com ele, e eu tenho que tratar também o cuidador daí, né? Tem que sim. pedir para ele marcar uma consulta, porque às vezes o quadro dele está pior do que do pai dele, do esposo ou da esposa que está com doença de Alzheimer, né? Sim. Então é bem complicado isso. Legal você levantar essa questão, doutor, porque às vezes assim tem várias pessoas na família e não fazem esse revezamento, esse cuidado, né? Aham. Então é o que eu orientaria. Na verdade, eu até orientei ela, né? Pedi para ela buscar um acompanhamento, tanto para a mãe quanto Uhum. para ela. Ela disse que está tendo vários sintomas, mas eu fui respondendo ali no privado, né?
Uhum. De repente, assim, alguma observação, doutor, que você gostaria de fazer, alguma coisa que de repente a gente tenha esquecido de falar aqui, ou que não veio nas perguntas, né? Que eu também seleciono as perguntas que vêm. Uhum. Olha, Alguma eu acho que a observação? gente foi bem abrangente, falamos quase bem rápido, mas conseguimos falar quase de tudo, né? Assim, Uhum. embora não tenha nenhum tratamento efetivo hoje, tem mais de 300 substâncias sendo estudadas, tá? Então, Olha. Uhum. a gente até conseguiu um mecanismo de tirar essa proteína, de ajudar na limpeza, que a gente fala dessa proteína beta-amiloide do sistema nervoso, só que não foi muito eficaz, né? Então, não deu muito certo nesse lado, mas mesmo assim, a última vez que eu olhei foi no final do ano passado, né? Quais eram todos os tratamentos em estudos para Alzheimer. E tinham mais de 300, tá? Ou Legal. já em estudo ou em fase de aprovação. Então, pode ser que nos próximos anos, assim, a gente tenha algo melhor para prevenir ou para impedir a progressão da doença, né? Fica aí E o uma que é legal é que esperança também. a ciência cada vez mais está evoluindo, né, doutor? Quantos tratamentos que não Uhum, tinham antigamente, hoje já tem um exame, uhum, né? A tecnologia também ajuda bastante. exatamente. Vamos. Eu só queria falar mais uma coisa, Luzia. Em relação Aham, ao fala. canabidiol, eu tenho muitos pacientes que me procuram Hum, a respeito do tal do canabidiol. Ah, meu pai tem Alzheimer, ou tem Parkinson, ou tem qualquer outra coisa, não pode usar o canabidiol? uhum, Olha, por enquanto, o canabidiol só está sendo usado por caso de epilepsia refratária, no caso, né? Ele é sim, aprovado para isso. Tem estudos com Alzheimer? Tem. Com depressão também, com ansiedade também, com dor de cabeça também. Mas são estudos. Pode ser que no futuro a gente consiga usar, né? Mas no sim, momento a gente só está autorizado a usar, principalmente para casos de epilepsia refratária. Então, o Alzheimer, a gente não usa derivados do canabidiol. legal. Bacana saber disso, porque eu já ouvi isso aí também. Você deve, agora está um pouco na moda, Já, então todo sim. dia a gente é deparado com essas perguntas, assim. Então, eu tinha até É, um inclusive paciente eu que eles fabricavam em casa um óleo lá para dar para o paciente. Então, um pouco é, complicado. eu tenho um caso de um adulto, ele tá entrando aí na fase idosa e tal, e ele utiliza muito, vamos se dizer assim, vou cuidar para não expor o caso, mas ele utiliza a maconha e ele fala que quando ele utiliza ele se sente melhor. Mas isso não quer dizer que ele não tem Alzheimer, tá, doutor? Só para Uhum, explicar. Mas ele relata que tem problemas de memória. Então, assim, uhum, já encaminhei para psiquiatra também. E, de certa forma, ele está fazendo o tratamento, mas não quer parar com o uso, né, é, da maconha. É uma coisa que a gente sabe aí, com esse nosso olhar mais científico, que isso pode estar agravando o quadro ao invés de estar com certeza, ajudando, né? com Infelizmente, certeza. mas a gente também não pode impor as coisas, né? Impor, É isso. exatamente. Uhum. Mas bacana, doutor. Obrigada, tá? Por todas as contribuições. É sempre Imagina, eu que muito bom agradeço. ter você aqui, né, para nessa nossa conversa, esse bate-papo Uhum. aberto. E vamos agendar então outro tema. Vamos Vamos sim. fazer isso Nesse sim. horário eu acho que fica melhor, né? A gente consegue Eu fazer percebi que funciona tecnologicamente melhor. melhor, assim, funciona melhor. E eu estou à disposição aqui para o que precisar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar também Isso. no privado aí do Instagram, a gente responde. Tá? E Uhum. obrigado pelo convite, tá, Luzia? É interessante Ah, essa com troca certeza. de experiências, né, entre áreas diferentes, mas que andam em conjunto, né? A neurologia com a Sim. neuropsicologia, Bacana, é muito bom o a nosso gente trabalho, discutir né? casos, aí, as pessoas se sentirem mais informadas, né? Do papel Uhum. de cada um, a importância do cuidado multidisciplinar. Esse projeto aqui que eu faço, né? Não sei se o pessoal sabe, mas ele tem um nome, então é o Abertamente. Então, Abertamente, antes né? mesmo de existir assim lives, antes das lives ficarem famosas, eu já fazia esse trabalho de lives, vídeos. Então, Uhum, assim, sempre tive esse olhar para ajudar as pessoas, para levar uhum, conhecimento, né? Então, aos pouquinhos a gente vai sim, trabalhando, vai levando aí informação, que é esse nosso uhum, objetivo. E o que eu sempre digo com o Abertamente, o que a gente está conseguindo
diminuir o preconceito com o cuidado com a saúde mental, doutor. Saúde Uhum, mental em geral e neurológica sim, também, né? O nosso objetivo maior é esse, né? O uhum, preconceito que as pessoas têm com os com tratamentos em certeza. geral, não só Uhum, neurológicos, mas psiquiátricos. Então, o objetivo do projeto foi, assim, o objetivo principal foi trabalhar para que as pessoas conhecessem um pouquinho mais do nosso trabalho, diminuísse o uhum, preconceito e, claro, buscassem o tratamento correto para ter mais sim, qualidade de vida, tá bom? com Então, certeza. agradeço você, doutor, por todas as contribuições. Lembrando o pessoal que essa live vai ficar aqui 24 horas no Instagram e depois ela vai estar lá no canal do YouTube Psicóloga Luzia Raimundo. Gostaria de deixar então o seu Instagram, doutor, suas mídias. Eu acho que isso ajuda Para também, quem né? quiser me seguir lá, se quiser mandar alguma pergunta, é neurologista Dr. Ícaro no Instagram, Uhum, tudo junto, aí vai me achar lá, pode mandar alguma pergunta, alguma coisa que estou à disposição. legal. Então, pessoal, E minhas redes agradeço a quem sociais, vocês. participou. Ah, sim, com certeza. Então, as minhas redes sociais, então, aqui no Instagram é Neuropsicóloga Luzia Raimundo, no Facebook também, Uhum, Psicóloga Luzia Raimundo, e no YouTube também, Psicóloga Luzia Raimundo. uhum. Muito fácil encontrar. Aí tem a página da clínica, né, que é Espaço Neuropsi também, tá bom? Ó, o doutor Cassiano entrou ali, deu um oizinho pra gente. Então, o doutor Cassiano é parceiro Obrigado nosso pela aí no presença aí. Abertamente também. Ah, sim, parceirão demais, demais. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês que estão aqui. E até a próxima. E novamente, muito Até a obrigada, próxima. doutor Ícaro, pela Imagina, contribuição. eu que agradeço. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Até.